Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, 3 equipes Alfa, Beta e Gama foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos pontos de partida e de chegada. A equipe Alfa realizou seu percurso em 90 minutos com uma velocidade média de 6 km por hora. A Beta percorreu uma trajetória em 90 minutos, só que a velocidade média foi de 5 km por hora. Com a velocidade média de 6,5 km por hora, a equipe Gama concluiu seu caminho em 60 minutos. Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias, distância beta, distância alfa e distância gama, percorrida pelas equipes. Qual a ordem dessas distâncias? Quem é maior que quem foi menor do que quem? A gente tem que partir da ideia de que velocidade média é distância percorrida, o espaço percorrido, pelo intervalo de tempo. Se a gente reescrevesse que a distância é velocidade vezes tempo, tá tudo certo também. Então, nós teríamos a distância alfa, vai ser a velocidade da equipe alfa vezes o tempo que ela levou. A equipe alfa teve uma velocidade de 6 km por hora. 6 km por hora. E o tempo que ela levou foi de 90 minutos. Como a velocidade está em km por hora, eu vou fazer isso aqui em horas, para que a distância esteja em quilômetros. E daí a hora desta unidade, km por hora, com a hora desta medida, vão se cancelar, a distância estaria em quilômetros. Nada me impede de fazer com os 90 minutos. Só que aí eu teria uma distância dada em quilômetros vezes minuto por hora, o que pode ficar mais complicado da gente fazer uma análise no final. Mas ainda assim, o que importa para a gente são os valores. Bastava eu entender qual é maior, qual é menor. Então, 90 minutos, 1h30. 60 mais 30, então 1,5. Eu vou colocar 3 sobre 2. Já a distância beta, eu já vou desenvolver isso aqui, tá? Só quero que você veja uma coisa. Distância beta vai ser a velocidade beta, 5 km por hora, vezes o mesmo tempo de 90 minutos, 1h30, 3 sobre 2. E a distância da equipe gama será a velocidade 6,5 vezes o tempo, que é 1h, 60 minutos. Se você comparasse direto as distâncias da alfa e da beta, você tem 1,5 fixo nos dois valores de distância, tem esse 1,5 que é igual. O que você pode afirmar? Esse número aqui é maior do que esse. Então você tem 6 vezes 1,5 ou 5 vezes 1,5. Esse é maior do que esse. Então, sem fazer a conta, eu consigo verificar que a distância alfa é maior do que a distância beta, só comparando. Como os tempos são iguais, o que tiver velocidade maior vai ter distância percorrida maior do que a outra. Então, a distância alfa é maior do que a distância beta. Distância alfa é maior do que a distância beta. Se tiver alguma alternativa que isso não esteja escrito, você já pode eliminar. Aqui, alfa maior que beta. Alfa igual a beta. Não, essa alternativa não é válida. Alfa igual a beta. Também não é válida. Alfa maior que beta, tudo bem. Alfa menor que beta, não. Então, com isso, você viu que eu praticamente não fiz cálculo. Estou só avaliando, pensando se os tempos são iguais e a velocidade dessa equipe é maior do que a velocidade dessa, distância percorrida vai ser maior. Então, só com isso eu já elimino 3 das 5 alternativas. Agora, eu preciso saber a distância percorrida pela equipe gama. Isso não está muito complicado de fazer, porque se você pega o 5 vezes 1,5, você vai ter 7,5.
1,5 é 1 mais meio. 1 vezes 5, 5. Meio vezes 5, 2,5. 5 mais 2,5 dá 7,5. Essa aqui, você pode simplificar. 6 por 2 dá 3 vezes 3, 9. Então, essa equipe percorreu 7,5 km, essa percorreu 9. Quantos percorreu essa? 6,5. Essa é a menor das distâncias. Então, se eu fosse colocar numa ordem aqui, a distância gama é a menor de todos. Isso me permite chegar na alternativa A, gama menor que beta, que é menor que alfa. Tudo certo. Podia ter feito uma comparação de forma diferente? Podia. O que você podia fazer? Se em 90 minutos, o tempo que você tem aqui é de 90 minutos, se está sendo a velocidade de 5 km por hora, velocidade constante, o que você pode fazer é igualar os tempos. Como assim? 90 minutos e 60 minutos, se você tirar o mínimo múltiplo comum entre esses dois tempos, você pode achar um tempo comum para verificar quanto foi a distância percorrida. Acho que você vai perder mais tempo. Acho que aqui nessas comparações e nesses cálculos que não são tão difíceis, você conseguiria matar o problema muito mais facilmente. É isso.